partir de agora, na 93,3 FM, Central Costa Oeste. Uma reunião de notícias, reportagens, entrevistas e o resumo dos principais fatos do momento. Central Costa Oeste, na apresentação de Elder Boff. Olá, boa tarde. O programa Central Costa Oeste desse dia 20 de junho está começando 2020, edição do Mauro Vinícius, patrocínio da Farmácia Real Bianchetti Joalheiros, Consórcio Servopa e Laboratório Santa Clara. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. A partir de agora, uma semana conturbada em relação ao Covid-19. Explodiram os casos em Santa Helena, registro de mortes. Alterações no decreto a partir da decisão do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus. A gente sempre pensa que as coisas acontecem só com os outros. Estamos também nós no olho do furacão. E tem gente sendo discriminada de forma até grosseira por ter pego a tal doença. Quem de sã consciência quer pegar uma coisa dessas? Ninguém. E daí, inescrupulosamente começam a falar, inventar coisas a respeito dos que pegaram. Muita gente sem um pingo de dó, sem um pingo de senso de solidariedade. Tem aquela famosa frase: quem não quer ajudar, que não atrapalhe. O Jair, irmão do meu amigo Vadão, fez um depoimento diante do sofrimento de ter perdido a mãe deles e postou nas mídias sociais justamente falando sobre isso, desmentindo algumas situações segundo as suas próprias palavras. O Moser Marcílio, um dos primeiros a ser infectado pelo coronavírus, tomou todas as providências, todas as medidas, e a exemplo do Jair, também já está de alta, mas ele e sua família também sofreram, de certa maneira, discriminação em razão desta doença que é o coronavírus. Eu vou repassar daqui a pouco o depoimento do Jair, e vou entrevistar o Moser Marcílio do Lavacar Dotto. Plano Safra, hoje no programa Palavra do Presidente da República, que em sua live semanal falou daquele setor que mantém o país de pé, o agro. O agro não para. Também o presidente da LAR sobre o mesmo tema, Irineu da Costa Rodrigues. Assunto abordado da mesma forma pelo nosso colunista de Agricultura e Pecuária, Osmar Ben. Na parte empresarial, Paulo Mocelin, da Avícola Mocelin, que além de Santa Helena chegou com tudo em Missal. Tem novidade na Rede Costa Oeste a partir de segunda. E vou bater um papo com o jornalista José Ville. Os mais antigos, como eu lembro, era a cara da Globo no Paraná, apresentador da Rede Paranaense de Televisão. Uma figura muito querida, muito conhecida e com muita credibilidade no meio rádio. E no destaque musical, o novo sucesso de Alex Dias, cantando junto com Anderson. Alex Dias, aquele do Alô Segurança, vai dar briga. Outra novidade foi essa semana, começou segunda, com mais um conteúdo para o nosso grande público ouvinte, o psicólogo Júnior Cristé. Da mesma forma, vou bater um papo, vou conversar com ele. E o Central só está começando. Bom, agora aqui no programa Central Costa Oeste, mais um contato via WhatsApp. É o que temos para o momento, né? E a minha conversa é com o Paulo Mocelin, da Avícola Mocelin, que chegou com força em Missal. Me conta essa história, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Elder. Boa tarde, amigos ouvintes do programa aí, que é muito ouvido em todos os sábados. Realmente, a Avícola Mocelin tem uma história longa já, de 20 anos, né? E agora também estamos em Missal, mas é uma história que, graças a Deus, começou um dia aí que eu estava trabalhando por dia, fazendo meio fio. Eu sempre falo aí na estrada da linha Pacuri, que liga aí nos silos da antiga cerealista do Alegrete lá, né? E uma pessoa passou, meu amigo, me convidou para trabalhar na montagem de equipamentos de aviário. Eu ganhava R$10 na época e me ofereceu 12, topei na hora. Aí começamos a montar equipamentos, montar, fui aprendendo, depois
de 2 anos, surgiu a oportunidade de ser vendedor da empresa que eu trabalhava na época, era a Vicas, que de Toledo, ainda existe hoje, né? E sou muito grato a eles também. E depois surgiu a oportunidade de ser representante da empresa Big Dutchman do Brasil, que hoje está em São Paulo. E graças a Deus a gente começou com os pés no chão, devagar, mas nunca deixar de trabalhar um dia, graças a Deus. Serviço nunca nos faltou. Tivemos dificuldade no começo para começar a alavancar as coisas, não foi fácil, não foi muito fácil, mas com o apoio da família, dos meus amigos, a gente começou a dar grandes passos. Graças a Deus, nunca faltou trabalho nessa área. E hoje a gente vê a realidade que aí está. Hoje a gente tem a nossa sede aqui em Santa Helena, na Avenida São Paulo, e conseguimos abrir uma representação lá em Missal. Graças a Deus, sou muito grato a Missal, que é uma cidade que nos acolheu muito bem, e hoje a gente tem muita venda em Missal também. Que só Santa Helena a gente, não é que não sobreviveria, Helder, mas seria mais devagar o negócio. Se você não expandir hoje os seus negócios, hoje a gente vende para o Brasil inteiro peças no mercado, até no Mercado Livre tem peças da Avícola Mocelin que você pode comprar. E hoje está aí a realidade, estamos passando por uma época um pouco conturbada para todos os comerciantes, mas o nosso setor, eu posso falar, é diferente, o agro é diferente. Nós estamos encarando um momento onde nunca teve tanta expansão, principalmente aqui, hoje eu falo na Cooperativa Lar e na Friela, então onde as nossas vendas estão mais concentradas. Mas tá aí, vamos embora, vamos ver o que vai acontecer no futuro aí. Mesmo porque, né, Paulo, os frangos e os porcos não entram em quarentena por causa do coronavírus, né? Exatamente, Helder. Não é um setor que não para, né? É um sistema de hospital praticamente. A gente não pode parar um minuto, tem que atender o cliente a hora que ele precisa realmente. Final de semana, feriado, Natal, Ano Novo, não tem dia, não tem hora para fazer o atendimento de emergência. O nosso setor, graças a Deus, vive um momento de glória, né? Saiu ontem o Plano Safra 2020 e graças a Deus veio com uma baita opção para os agricultores aí investirem de verdade mesmo. Então ninguém pode aí se esconder, dizer que não tem verba do governo, tem, e são atrativas, né? Com juros aí de 4% ao ano no Pronaf, e os outros estão 6% a 8%. Então são taxas que realmente a gente que vive aqui no mercado agrícola, aqui no setor empresarial, que a gente não consegue no dia a dia, né? E essa opção os agricultores têm, né? Hoje a gente já nem chama mais de agricultores, são todos empresários rurais hoje, que o nosso setor aqui, graças a Deus, a gente vive uma contramão de tudo que acontece praticamente de êxodo rural, né? Hoje, em Santa Helena, as pessoas estão saindo da cidade para ir morar no interior, e isso a gente vê no dia a dia acontecendo. Mais e mais clientes investindo nesse setor avícola e suínos, né? E só tem a prosperar. E a gente está torcendo também que chegue a Friela aí com o frigorífico, que vai prosperar muito a nossa cidade e o comércio local, que a gente tem que brigar muito aqui também pelo comércio local de todos esses municípios lindeiros, e tudo que vem agregar aqui, que traga pessoas a vir morar no nosso município e municípios ao redor, vai fomentar o comércio. E com isso pode ter certeza que todo mundo vai bem também, vai sobrar uma fatia para cada um aí, tá? Paulo Mocelin, da Avícola Mocelin, muitíssimo obrigado por conversar com a gente, parabéns pelo teu caráter empreendedor, pela tua luta diária, essa história breve que você contou, que retrata, que é o espelho da maioria, da grande maioria dos empresários, sejam eles da cidade ou seja do campo. Muito obrigado pela entrevista, boa tarde. Helder, boa tarde, foi um prazer estar com vocês, espero ter uma oportunidade novamente daqui a um tempo, né? E para colocar como que vai indo o andamento da empresa Avícola Mocelin. E queria agradecer muito aí a vocês pelo trabalho que você vem fazendo com todos os empresários, todos os colonistas aí. E também dizer à população do nosso município, principalmente para a classe empresarial, que está passando um momento muito difícil, principalmente aqui nos nossos pequenos municípios, mas os pequenos empresários de modo geral.
É difícil a situação, é só para quem vai dar uma voltinha nas ruas de Santa Helena, das cidades ao redor, para ver a situação que se encontram essas pessoas, tá? Então, assim, para alguns já é desesperador, mas para outros conseguem se manter pelo menos. E eu quero dizer que tenham fé, acreditem que vai passar, vamos retomar com muita força, tá? E dizer para essas pessoas que não desistam de modo algum, mantenham-se firmes, com muita fé. E também gostaria aqui de deixar aí um agradecimento especial ao pessoal da Secretaria de Saúde de todo o município, principalmente do nosso aqui, que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Eu mesmo fui constatar e vi que o negócio é sério, mas as pessoas estão lá se dedicando com muita eficácia. Eu gostaria de agradecer muito essas pessoas, dizer que tenham fé em Deus, porque o trabalho que elas estão fazendo, tenho certeza que nenhum de nós empresários gostaríamos de estar lá todo dia recebendo pessoas com Covid, com essas situações que vêm. Então, assim, parabéns a esse pessoal, parabéns ao nosso município aqui, que está fazendo um trabalho maravilhoso. E quero dizer a todos os meus clientes, se precisarem da Avícola Mussolini, no nosso trabalho, estamos às ordens. Sempre que precisar, estamos atendendo sábado, domingo, Natal, feriado novo, que nem eu coloquei acima aí, de um modo muito especial. Não somos perfeitos, mas tentamos fazer a nossa parte. Obrigado aí a todos. Darcy Bordion Barata, agora falando de esportes. Boa tarde. Boa tarde, Helder. Boa tarde, ouvintes do Central Costa Oeste. Final de semana com jogos, Campeonato Espanhol. Teremos Espanhol contra o Levante, Atlético de Bilbao contra o Real Betis, Getafe contra Eibar e Atlético de Madrid e Real Valladolid. São os jogos de hoje. Amanhã teremos Celta e Alavés, Valência e Osasuna, Real Sociedad contra o Real Madrid. Pelo campeonato inglês, hoje teremos Watford contra o Leicester, Brixton contra o Arsenal, West Ham contra o Wolverhampton e o Bournemouth contra o Crystal Palace. Amanhã, Newcastle e Sheffield United se enfrentam, Aston Villa e Chelsea, Everton e Liverpool. Na segunda-feira, fechando a rodada, Manchester City contra o Burnley. Pelo campeonato alemão, o Bayern de Munique enfrenta o Freiburg hoje, o RB Leipzig contra o Borussia Dortmund, o Hoffenheim contra o Union Berlin, Fortuna Düsseldorf contra o Augsburg, o Hertha Berlim contra o Bayer Leverkusen, Mainz contra o Werder Bremen, Schalke 04 contra o Wolfsburg, Colônia e Eintracht Frankfurt e Paderborn enfrenta o Borussia Mönchengladbach. Pelo campeonato italiano, que volta à carga, né? Depois de meses aí parado, o campeonato italiano tem 2 jogos hoje para fechar a 25ª rodada, Torino e Parma e Verona contra o Cagliari. E na terça-feira, daí a 27ª rodada, que começa no Via del Mare, na terça-feira, com Lecce e Milan, Fiorentina e Brescia, Bologna e Juventus, Verona e Napoli, o Spal contra o Cagliari, Genoa e Parma, Torino contra a Udinese, Internazionale contra Sassuolo, Atalanta contra Lazio, Roma e Sampdoria, voltando então ao campeonato italiano. Lembrando que começou o campeonato carioca, né? O Flamengo venceu 3-0 o Bangu e o campeonato carioca segue com Madureira e Resende hoje e amanhã Vasco e Macaé, Botafogo e Cabo Friense marcado para segunda-feira no Engenhão, assim como Fluminense e Volta Redonda também segunda-feira no Maracanã. Detalhe que Botafogo e Fluminense estão na justiça para que não aconteça ainda essa rodada, achando que ainda a pandemia não está apto para jogos de futebol no Rio de Janeiro. Vamos aguardar para ver a decisão. Com informações para o Central Costa Oeste, Darcy Bordignon. E a Itália começa a retomar a vida normal na economia. Assunto para Rodrigo Cardoso, que conversou com uma santelenense que está por lá. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Helder. Boa tarde aos ouvintes do Central Costa Oeste. Olha só, a santelenense destacou o processo de reabertura na Itália após 3 meses de isolamento. A Itália, que entre março e abril chegou a ser o epicentro da pandemia do coronavírus, restabeleceu, a partir do início de junho, a livre circulação entre as suas regiões e reabriu as fronteiras com o resto da União Europeia, fechadas há 3 meses. Após o confinamento, a medida é uma tentativa da Itália de retomar, ainda no verão europeu, a importante indústria de turismo
que em 2019 foi responsável por 13% do produto interno bruto, PIB, do país e por cerca de 1.500.000 empregos. A Itália foi o primeiro país europeu a ser atingida pelo coronavírus e já reportou oficialmente mais de 34.000 mortes. A santelenense Vislaine Miranda, que mora na região de Veneto, na Itália, que também foi entrevistada em março, no auge da epidemia no país, agora destaca o processo de reabertura das empresas e outros setores. Exatamente depois de 3 meses, depois de ter passado toda a quarentena, de ter ficado 3 meses em casa sem trabalhar, tomando todas as medidas de segurança e de precaução para não pegar o vírus, eu volto a falar sobre a situação atual da Itália em relação ao coronavírus. No total foram mais de 238 mil contagiados e as mortes foram em 34.514. De ontem para hoje aqui na Itália morreram 43 pessoas. Na minha região, que é o Vêneto, somente 5 pessoas. Os números diminuíram bastante, mas ainda somam contagiados e ainda somam mortes a cada dia. Teve alguns dias na semana passada, não me recordo bem, que não tivemos mortes, foram 0 mortes, ao menos aqui na minha região, que é o Vêneto. As coisas já voltaram a funcionar, nós estamos conseguindo sair dessa e esperamos que o Brasil também seja consciente, aí em Santa Helena as pessoas também sejam conscientes de evitar que o pior aconteça. É só seguir todas as medidas, é só se dedicar a si e ao próximo que tudo vai dar certo. O conteúdo completo com a entrevista da santelenense Vislaine Miranda está no costaoestenews.com. Para o Central Costa Oeste, repórter Rodrigo Cardoso. Giovanni Canabarro com seu destaque semanal. Boa tarde. Helder, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Central Costa Oeste. Destaques do setor policial. No início desta tarde de sábado, de ontem para hoje, o BPFROM realizou 2 apreensões no município de Santa Helena. A primeira aconteceu na tarde de ontem, sexta-feira, quando os policiais do BPFROM realizavam um patrulhamento na área rural de Santa Helena e avistaram uma caminhonete. Com a presença policial, o condutor empreendeu fuga com o veículo, dando início a um acompanhamento tático. E em dado momento, o condutor perdeu o controle do veículo e abandonou-o. O condutor fugiu em meio à mata, não sendo localizado. O veículo não possuía bancos de passageiros, sua ação interna prática comumente utilizada por criminosos no cometimento de crimes como contrabando e o tráfico de drogas. A caminhonete foi recolhida e encaminhada à delegacia. E outro destaque do setor policial, também do BPFROM, durante a madrugada de hoje, sábado, em mais uma ação da Operação Horus, os militares em patrulhamento pela fronteira no interior de Santa Helena avistaram uma entrada de fazenda e resolveram então averiguar, localizando neste local aproximadamente 400 caixas de cigarros contrabandeados. Se fez necessário então o acionamento do caminhão da Receita Federal do Brasil para trasladar os ilícitos até a alfândega em Foz do Iguaçu, Helder. Todos esses detalhes, setor policial da nossa região, você confere acessando o costaoestenews.com. Para o Central Costa Oeste, Giovanni Canabarro. Alô, segurança, vai dar briga. Ouça o que esse apaixonado diz. Meu amor tá dançando com outro. Alô, segurança, fica de olho em mim. Meus amigos Felipe e Falcão, é nóis! Olha a briga. Tamo junto, Alex. E nós também estamos aqui na Costa Oeste FM. A melhor programação. E vamos então com o sucesso que estourou nesta semana, Gelo no Vidro, Anderson e Alex.
amanheceu toda embaçada. É o primeiro sinal que o inverno chegou. Você era o meu cobertor. Onde será que está o meu amor? Deve estar esquentando outra cama, tentando se enganar com quem não ama. Ou será que realmente tem alguém que está te fazendo bem, que te faz o que meu coração não fez? Tem gelo no vidro, tem gelo no seu coração. Tô contando os dias pra chegar o verão. Tem gelo no vidro, tem gelo no seu coração. Não dá pra explicar a falta que você faz. Janela amanheceu toda embaçada. É o primeiro sinal que o inverno chegou. Você era o meu cobertor. Onde será que está o meu amor? Deve estar esquentando outra cama, tentando se enganar com quem não ama. Ou será que realmente tem alguém que está te fazendo bem, que te faz o que meu coração não fez? Tem gelo no vidro, tem gelo no seu coração. Tô contando os dias pra chegar o verão. Tem gelo no vidro, tem gelo no seu coração. Não dá pra explicar a falta que você faz. Tem gelo no vidro, tem gelo no seu coração. Tô contando os dias pra chegar o verão. Tem gelo no vidro, não dá pra explicar a falta que você faz. Tem gelo no vidro. Escuta aqui, o seu braço tá ficando curto, tá difícil compreender a letra miudinha, aquela bem pequenininha, então você vai precisar de óculos. Junte-se ao time! Aproveite a ótica de Bianchetti Joalheiros, especialista Varilux das lentes multifocais. Mais conforto, garantia de adaptação e mais satisfação. Promoção Meu Primeiro Varilux Crisal Xperio Transitions. Até 1,5 grau, 50% de desconto em qualquer lente Varilux. Bianchetti Joalheiros, o centro da visão. E a Farmácia Real participa do programa Farmácia Popular, oferecendo medicamentos com descontos de 100%. Eu disse de até 100%. E diante dessa nova pandemia e desse problema que aconteceu esta semana, principalmente em Santa Helena, a Farmácia Real redobra os cuidados para atender você na própria empresa, lá na farmácia, mas amplia também o teleentrega. Ligue 3268-1288 e solicite o remédio. Se puder ficar em casa, é melhor, porque a sua saúde vale muito para a equipe da Farmácia Real. E durante essa semana foi lançado o Plano Safra. Vamos começando a ouvir o Osmar Bem primeiro sobre o lançamento do Plano Safra desta semana. Boa tarde, Osmar.
Boa tarde, Helder. Boa tarde, ouvintes do Central Costa Oeste. Essa semana foi lançado o Plano Safra 2020 e 2021. A boa notícia em relação ao pacote foi a ampliação do limite de crédito para empreendimentos como construção de aviários, suinocultura, piscicultura, entre outros investimentos no campo, tanto para o coletivo quanto para o individual. O melhor ainda, que são menores taxas de juros. Maiores informações devem ser adquiridas nas instituições financeiras e assistente técnico. Em relação à realidade ou situação das lavouras em nossa região, o tempo tem colaborado bastante para o desenvolvimento das lavouras, principalmente do milho e pastagens. A umidade do solo está satisfatória e a temperatura até podemos considerar elevada para a época do ano. Devido ao atraso da implantação, as lavouras ainda estão na fase reprodutiva e, em alguns casos, essas lavouras ainda requerem alguma atenção por parte dos produtores, com prestar atenção com ataque de pragas e presença de fungos que podem causar doenças e prejudicar a produção, tanto na qualidade quanto na quantidade do produto. Mas sempre na dúvida, consulte seu assistente técnico. Um grande abraço a todos, uma abençoada semana e até sábado que vem com Osmar Bem. Aí, conforme falou o Osmar, então o governo federal lançou na quarta-feira, no Palácio do Planalto, o Plano Safra 2020-2021, contando aí com mais de 230 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional. E estamos agora em contato direto com o presidente da LAR, Irineu Rodrigues, para repercutir este assunto da Cooperativa Agroindustrial LAR. Boa tarde, senhor Irineu. Boa tarde, Helder. Boa tarde, ouvintes da Costa Oeste. Como o senhor analisa o Plano Safra e o volume disponibilizado? O Plano Safra 2020-21, lançado ontem em Brasília pelo presidente da República, pelo vice-presidente, pela ministra Tereza Cristina, pelo ministro da Economia Paulo Guedes e outros ministros, além de deputados que representam a agricultura no Congresso e também entidades do setor rural, ele até nos surpreendeu no volume de recursos colocado à disposição nas diferentes linhas de crédito, seja custeio, ou para investimento, comercialização, ou para o seguro, inclusive, que teve uma subvenção substancialmente maior. Se a gente considerar o que o país está passando com a pandemia, onde o orçamento do Estado, do país, está sendo levado para aplicar na saúde, enfim, equipamentos e ampliação de hospitais, socorro ao governo do Estado, a prefeituras, enfim, gastando muito dinheiro em função dessa pandemia, inclusive os R$600 por mês, em 3 parcelas, agora parece que vai para 5 ou 6 parcelas, que já beneficiam 80 milhões de pessoas. Não há dúvida que o Tesouro, ou seja, o orçamento do Estado, está sendo muito desgastado, muito utilizado para atender o momento da necessidade maior, que é o combate ao coronavírus. Então, esse volume de recursos, se não me engano, 256 bilhões de reais, ele é maior que o ano anterior, por isso surpreende, e vai atender a necessidade do campo, tanto para investir em indústria de cooperativa, quanto em aviários, maquinários do custeio e, como já falei, do próprio seguro. É claro que ele é suficiente porque o juro ele está alto. Se o juro estivesse mais barato, certamente não seria suficiente. Mas acho que o importante é que tenha esses recursos, até porque os preços agrícolas estão bons e eles comportam hoje um juro um pouco maior. Não dá para dizer no próximo ano. Mas para esse momento não tem dúvida de que os recursos vêm uma boa quantidade e que deverá atender à necessidade da agricultura para este Plano Safra. E essa taxa de juros aí agradou o setor? Bom, os preços que nós temos hoje, seja para o soja, seja para o milho, para o trigo ou para a pecuária, eles comportam um juro um pouco maior. Então, digamos que numa época que o Brasil precisa dar muita atenção no combate à pandemia do coronavírus, dá para compreender que não tinha muito como reduzir tanto o juro. Mas é bom fazer uma análise. Ontem, no final da tarde, saiu a nova taxa Selic, 2,25% ao ano. Então veja, um juro extremamente baixo, 2,25%, e a própria inflação sendo anunciada de 3% a 3,5%. Ou seja, o que isso mostra? Que apesar de todo esse desarranjo com a pandemia, com a crise fiscal, que está se abatendo aí sobre
no mundo todo e atingindo muito nosso país, a nossa crise política, a nossa crise fiscal, o governo não podendo receber todos os impostos, dando mais prazo, é de surpreender que consiga manter a taxa Selic e também a inflação tão baixa. Mas se a gente for analisar um ano atrás, a taxa Selic estava na ordem de 12,5%, agora 2,25%, ou seja, caiu 10%. E assim as demais índices, como a própria inflação, que acredito que estava na faixa de 8%, 9%, já está em 3%. Então, caindo a metade. A poupança também caiu a metade. Enquanto que o juro agrícola caiu apenas 1%. Nós estamos com o juro agrícola médio de 7%. Ele é um juro alto, dependendo da linha de financiamento, porque para o Pronaf, para a pequena propriedade, o juro caiu mais. E tem mais recursos também. Então a pequena propriedade, a agricultura familiar, ela foi, assim, dá para dizer, bastante beneficiada. Agora, um juro agrícola médio, 7%, ele é 3 vezes maior que a taxa Selic. E ele é 2 vezes maior que a inflação e maior que a própria poupança. Lá num passado bem recente, vamos falar coisa de 10 anos atrás, 20 anos, mais para os 20 anos, nós tínhamos um crédito agrícola 50% da inflação. Então, lá era um juro barato. Hoje não, apesar de nominalmente ser um juro barato, mas ele se torna caro em função de outros índices que caíram. Agora vamos lembrar de novo, hoje os preços agrícolas estão comportando um juro mais alto. Então, não dá para reclamar agora, pensando que o Brasil está precisando cuidar muito da pandemia do coronavírus. Bom, muito obrigado, Irineu da Costa Rodrigues, diretor-presidente da LAR. Ainda sobre o novo Plano Safra, é importante ressaltar que as linhas para investimento em aviários e pocilgas tiveram importante redução, né? Como foi dito. Então essas linhas para investimento, reforçando, são enquadradas no Moderagro e no Inovagro. As linhas para investimento caíram de 8% para 7% respectivamente, para 6%, né? Caíram de 8% e 7% respectivamente, para 6% em ambas as linhas para esta safra de 2020-2021. Então uma taxa de juros bem melhor que a anterior, se considerarmos o prazo de pagamento, que normalmente é o prazo de viabilidade do investimento. Certamente tornou-se mais atrativo para os produtores investirem nas atividades pecuárias, coisa que Santa Helena e microrregião precisará muitíssimo este ano, continuando com certeza o ano que vem. Eu agradeço o Valdir Broto, da imprensa da cooperativa, pela força neste material. Mas quem também se manifestou na sua live essa semana da quinta sobre o Plano Safra foi o Bolsonaro, e eu extraí um pedacinho da fala dele sobre este investimento anual que precisa ser feito na agricultura. Esse Plano Safra também tem uma parte considerável de recursos destinado à agricultura familiar, inclusive com a menor taxa de juros, que já teve notícia nessa área, de 2,75% a 4% para a agricultura familiar. Okay? O montante previsto para o Plano Safra desse ano é maior que do ano passado. A previsão também de batermos um recorde de produção de grãos no Brasil. Então está de parabéns aqui todo o pessoal do campo, em especial aqui a senhora Tereza Cristina, nossa ministra da Agricultura, lá desse estado aí, ao qual eu morei por 3 anos, Mato Grosso do Sul. Um abraço especial para minha querida Niuac. E na busca incessante da melhor forma para atender amigos e clientes, o Laboratório Santa Clara comunica que recebeu testes rápidos do novo coronavírus, bem como faz a coleta para sorologia do Covid-19. Vá até a Rua Argentina, em frente ao antigo Hospital Nossa Senhora das Graças, no centro de Santa Helena. Laboratório Santa Clara, responsabilidade técnica da doutora bioquímica Silvana de Moraes Bueno. Testes rápidos do Covid-19. Maiores informações, fone WhatsApp 3268-3765. Anote esse fone. Nós estamos vivendo em um período um pouco triste, um pouco conturbado em relação ao coronavírus. Se você precisar maior informação a respeito
é um WhatsApp também, então se a pessoa não atender na hora, você pode anexar como WhatsApp, apesar de ser número de telefone, ele funciona como WhatsApp, 3268-3765. Testes rápidos do Covid-19. A partir de segunda-feira, estreia no Jornal Costa Oeste News o jornalista José Ville, com informações direto de Curitiba. Fique ligado, fique ligado. Rede Costa Oeste de Comunicação. Juntos e conectados. E agora vamos voltar o nosso microfone aqui do Central Costa Oeste para Curitiba. Segunda-feira tem novidade na Costa Oeste. Eu fiquei muito feliz de saber desta novidade. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão ficar da mesma maneira muito contentes, porque vem informação, vem mais conteúdo de qualidade. Muita gente, principalmente os mais experientes, diga para não dizer antigo, né? Como eu, acompanhou a trajetória do José Ville, do jornalista que já foi a cara da Globo no Paraná, atua Bandeirantes, mais recentemente, muitas emissoras de rádio, e vai fazer conteúdo para a gente todos os dias aqui no Jornal Costa Oeste News, junto com o Giovanni Canabarro, o nosso âncora do jornal aqui. José, Willy, muito obrigado por fazer essa parceria aí e nos dar a satisfação de poder ouvi-lo todos os dias a partir de segunda-feira. Obrigado, Helder. Eu que agradeço a oportunidade que a Costa Oeste está dando de participar para essa região tão importante do nosso estado. E o que a gente procura contribuir a partir das informações que temos aqui em Curitiba, no nosso trabalho diário, é verificar tudo aquilo que pode ser útil para a agricultura, para o comércio, para a indústria, os fatos que estão acontecendo aqui na capital e que nós podemos passar diariamente com um boletim. Então, eu estou feliz em poder colaborar com esse projeto tão interessante de rede na Costa Oeste, de emissoras que trabalham interligadas, e dar a nossa contribuição, verificando o que tem de importante, o que realmente mexe com estes setores da economia e também com quem trabalha, que a gente possa todos os dias passar 2 recados, que é, primeiro, a economia, o que tem de novo naquele dia, que a gente precisa saber, e, em segundo lugar, o que acontece em Curitiba, que também possa ter reflexo, consequências no interior do nosso estado. Agradeço muito o convite e estou aqui sempre à disposição para ajudar no trabalho de todos. Bom, para matar a saudade do povo que te conhece, nossa população, toda a região com certeza já viu você. Hoje, com as mídias sociais, vai poder lhe reconhecer, né? Mas também tem o jovem que não pôde acompanhar o seu trabalho na televisão. Dá para contar um pouquinho, resumido, como é que foi a sua trajetória nos meios de comunicação? Você começou no rádio, já começou na televisão? Como é que foi? Helder, eu sou do interior do Paraná e meu pai, quando eu fiz 15 anos, nos trouxe aqui para Curitiba. Resolveu mudar para Curitiba. Eram 6 irmãos. Então ele achava que a gente tinha que estudar e deu um jeito de mudar para cá. E meu pai tinha trabalhado em rádio no norte do Paraná. Ele na época trabalhava para uma rede chamada Guairacá e abria emissoras para essa rede. Acabou há muito tempo ficando lá na região perto de Maringá, na cidade de Mandaguari, onde ele abriu a primeira rádio ali daquela região, a serviço dessa rede, a Guairacá. Então, na infância, a gente praticamente morou dentro de uma rádio pelo seguinte motivo: eram 2 apartamentos, uma cidade pequena, um era a rádio, o outro era a nossa casa. Então, quando criança, convivia muito. E eu gostava muito, achava muito interessante, programa de auditório, essas coisas todas que existiam naquela época. Isso influenciou, tanto assim que dos 6 irmãos, 3 viraram jornalistas. E apesar da dificuldade eu sabia que jornalismo não é uma área fácil, mas gostava tanto que resolvi continuar, fazer o curso de jornalismo, e a partir disso veio essa oportunidade. Na época a rádio, o jornal estava tudo em crise quando eu comecei, no início dos anos 80, e a televisão na época que estava começando a contratar repórteres. Então eu peguei essa fase que era mais fácil, menos concorrência, menos gente, e fiquei realmente daí, primeiro na TV Manchete, 1 ano aqui em Curitiba, e depois fiquei 10 anos na RPC hoje, na antiga rede paranaense de comunicação, fazendo o Bom Dia Paraná, o Jornal da Manhã, o primeiro Jornal da Manhã
de meia hora. Isso durante 10 anos. Depois dali veio a oportunidade da Rádio CBN, que era uma rádio de notícias, só de notícias, onde fiquei 18 anos. E também na TV Bandeirantes, que eu estou lá há 22 anos, até hoje continuo fazendo jornal aqui para a região sul do Paraná, entra o nosso jornal, que é o Band Cidade. Então, em resumo, essa é a minha trajetória. Gosto muito de memória, faço um site que eu sugiro para quem puder dar uma verificada, chama memoriaparanaense.com.br, memoriaparanaense.com.br. A ideia é contar essas histórias, história do rádio, história das cidades, a história do desenvolvimento do Paraná, são assuntos que eu gosto muito. E isso eu faço com muito prazer. Então fica o convite, memoriaparanaense.com.br, para os amigos que quiserem acompanhar. Sempre tem novidade ali, contando histórias de todas as regiões, inclusive da região oeste do Paraná. Esse é o resumo, então, Helder. Fico aqui sempre à disposição. Beleza, José. Muito obrigado por conversar com a gente aí. Seja mais uma vez bem-vindo à Rádio Costa Oeste de Santa Helena, a Rede Costa Oeste de Comunicação. Um grande abraço, boa tarde. Obrigado, Helder, pelo convite. Um abraço e aqui em Curitiba, sempre à disposição quando puder ajudar com informações. Estamos por aqui. Abraço. Grupo de amigos, consórcio Servopa, vagas para 48 pessoas. Tinha. Eu não sei se tem uma vaga ainda. Nem sei se era preciso falar hoje desse grupo de amigos, que rapidamente o Áureo, com a sua credibilidade, galgado na credibilidade do consórcio Servopa. Você sabia que também que o grupo Servopa é detentor da Volkswagen no Paraná, a maior concessionária da Volkswagen do Paraná? Esse grupo é muito forte. O pessoal tem é mais de meio século, acho que são 54 anos já, 55 anos de consórcio Servopa. Por isso o Áureo vendeu bem esta expectativa palpável de futuro que é o consórcio de carro. E tem mas muita gente fazendo consórcio de imóveis. É um lance espetacular. Por quê? Porque para juntar R$500 mil, por exemplo, para construir um empreendimento, é difícil, né? Eu não consigo juntar 2 mil. Imagina juntar R$500 mil. Então é complicado. E você vai pagando X por mês. Daqui a pouco sai na pedra, ou você dá um lance de alguma maneira, tá com R$500 mil na mão para construir o seu sonho e de repente sair do aluguel. O valor do aluguel que você está pagando ou paga, você paga a aplicação num consórcio de imóveis. Mas se tiver uma vaga ainda, fala com o Áureo lá para esse grupo de amigos. 8801-7351 é o ATS. E sabe aquele aplicativo que muda a foto da pessoa? Mudaram a minha também lá. Feminino para masculino, masculino para feminino. Tem perigo de vírus, rapaz. Eudria, boa tarde. Boa tarde. Aplicativo que muda a imagem masculina para feminina e vice-versa pode lhe roubar dados. De acordo com Fábio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky, o aplicativo em si não tem nada de malicioso, com a foto do usuário sendo enviada aos servidores do app para a modificação e mandada de volta ao celular dele com o resultado pronto. O problema, entretanto, está nos termos de uso, que cita a coleta de dados e o compartilhamento destas informações para fins de publicidade. Tudo de maneira um bocado vaga. Segundo a política de privacidade do FaceApp, não apenas as fotos produzidas são coletadas para fins de melhoria dos algoritmos de inteligência artificial, mas também informações sobre os próprios usuários. Fazem parte do conjunto compartilhado pelo software, por exemplo, a localização do utilizador e o celular usado para fazer isso, além de dados de navegação como histórico, plugins e cookies, a partir dos browsers instalados. A leitura das políticas de privacidade das aplicações baixadas, então, é o melhor caminho para se proteger nestes casos. Além disso, em relação ao reconhecimento facial em si, os especialistas da Kaspersky dão uma dica importante: não utilize essa categoria de biometria como se fosse uma senha.
Mantenha a sua utilização restrita ao celular ou aplicativos mais importantes, de forma a evitar que o seu rosto acabe caindo em mãos erradas. Com informações do canal Tech, Eudrian Boff para o Central Costa Oeste. E em nome da Farmácia Real Bianchetualeiros, Consórcio Servopa, Laboratório Santa Clara, vamos aos aniversariantes de ontem, a Ana Paula Quintzel, Josimar Luckman da Costa e o Luiz Freimiller, grande Luiz Freimiller, o homem que tem os registros em filme da formação do lago, da construção aí da Itaipu, da ponte, do crescimento do lago em Santa Helena, o homem que voava com um aviãozinho antigamente, esse é o professor Pardal de Santa Helena. Parabéns, Luiz Freimiller. Hoje, o Juninho Cabeleireiro, a Bruna Coronado, o Johnny Paludo, a Solange Moura, o Everton Melara, a Maria Habitante, o Quirino Schaefer, a Maria Habitante, Maria Dolores Zimpel, quem também está de aniversário hoje é o Samuel Santana e o Euclides Kreutz, Ana Carolina Boca Santa, amanhã domingo, a Roseli Freitas Pereira Cavalieri, a Ari Joana Mocelin, de Brinquedos Mocelin, Márcia Monteiro de Oliveira, Gustavo Cesarino, Wellington Renzen, Catiúcia Leister, Adriana Pletti, Gilmar Camargo Vieira, nos dando a graça da audiência, sabe onde? Lá em Lucas do Rio Verde, no Grande Mato Grosso. Sirlene Feldkircher, Elton Prates Pedreira, a Adriana Vandressa Durante Pletti e a Samara Maschio Lomão. Parabéns para vocês, mas segunda-feira tem a minha querida cunhada Elenir Galo também de aniversário. Parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Bom, vamos às manchetes, principais manchetes do Costa Oeste News, matérias que você pode ampliar, olhar fotografias, ver o texto de uma forma completa e também algumas até com vídeos. Estas são algumas das manchetes. Consulta sobre nova data do Enem começa neste sábado. Droga carregada em Santa Helena é apreendida pela PRF na 277. Santa Helena contabiliza 51 casos confirmados de Covid-19 e 131 pacientes estão em investigação. A última atualização aí do boletim do Covid. Adolescente de Itaipulândia está desaparecido na região. Familiares pedem ajuda para encontrá-lo. Empresa Frigorífico São Miguel, através do seu diretor Egídio Valiati, informa que o processo para a instalação do frigorífico no município de Santa Helena, da Friela, está nos trâmites finais de aprovação junto ao Ministério da Agricultura. Após a aprovação dos órgãos competentes, a empresa, que é responsável pela elaboração dos projetos, fará a doação ao município de Santa Helena para o lançamento do processo licitatório da obra. A empresa investirá um montante de, no mínimo, 100% do valor aplicado pelo poder público. O poder público vai aplicar 30 milhões, cerca de 30 milhões, um pouco mais. A empresa Friela vai colocar outros 30 milhões. Então, este projeto todo contempla aí um investimento de, no mínimo, aproximando-se de 70 milhões de reais. Como eu falei, né, no início do programa hoje, foi uma semana muito conturbada em relação ao Covid-19, explodiram casos em Santa Helena, registro de mortes lamentáveis. Mas o que foi mais triste de a gente ver nas redes sociais, e às vezes a gente é fácil da gente embarcar em falácias, né, em falatórios. Eu já disse aqui várias vezes no programa, eu já sofri na pele com mentiras, com calúnias, com difamação, né, com maldade extrema das pessoas. É muito complicado, né? E você às vezes não consegue pegar o fio da meada, mas muita gente expôs os seus comentários ridículos em cima de gente e às vezes sem saber direito o que realmente estava acontecendo com esse pessoal aí que pegou o coronavírus. Então o Jair dos Santos, que é irmão do meu amigo Vadão, tem uma família amiga de tanto tempo, ele esteve junto com várias pessoas da família, inclusive perdeu a sua mãezinha durante essa semana, no domingo, por causa do coronavírus.
E ele usou as redes sociais para fazer, sabe o quê? Dar o perdão dele para as pessoas que falaram, que inventaram coisas segundo as suas próprias palavras. Vamos ouvir uns trechos do que o Jair falou. Boa tarde a todos e a todas, principalmente cidadãos santelenenses. Me dirijo a você hoje para contar um pouquinho do que aconteceu comigo, com a minha família. Nós fomos pego por esse mal do século aí, que é o Covid-19, coronavírus, e a minha indignação é quanto à sociedade de Santa Helena mesmo, ou seja, eu acredito que seja de todo lugar vai ser assim da mesma forma, infelizmente, mas a sociedade nos decepcionou muito. A gente, enquanto cidadão, sempre só soube servir a comunidade, fazer o bem. Todo mundo conhece, sabe que quanto a minha família é esforçada em fazer o bem por essa comunidade, por todos. O que eu quero falar para vocês é a minha indignação quanto ao preconceito que essa sociedade tem a respeito disso. Infelizmente, não sabe conviver com a realidade dos fatos e te discrimina muito. Nesse momento a gente vê que as pessoas são má. Existe muita pessoa, eu tive muita solidariedade, muita pessoa me mandando abraço, me mandando apoio de qualquer forma, de qualquer maneira, empresários, pobres, pessoas crentes, descrentes, pessoas ateus, pessoas católicas, espíritas, de todo o segmento. Agradeço de coração. E eu falo uma coisa para você. Enquanto não é com a tua família, você não tem ideia do que é isso. E mais uma coisa eu tenho para te dizer. Eu tenho todos os áudios de pessoas que falaram de nós, da nossa família. Mas só que eu quero que você fique bem consciente, bem tranquilo, você que falou de mim, você falou da minha família, você que mentiu que eu andava sem máscara aí pelo bairro, contaminando as pessoas. Eu não sou nem um monstro, todo mundo me conhece. Pelo contrário, sou uma pessoa de um coração que não cabe no peito para quem me conhece. Mas o que eu quero esclarecer é o seguinte: eu te perdoo em nome de Jesus e falo o seguinte: peço a Deus por você, já pedi em oração, que não aconteça com a tua família nem contigo, tá? Você sabe de quem eu estou falando, não é uma pessoa, não se sinta culpado, você que falou, porque é várias, tá? Tem vários áudios, vários vídeos, áudios mais de pessoas que enviavam para grupos, coisas maldosas, falando que estou com a irmã que não ia voltar da fossa, que está morta já, que já estava morta, vai morrer. Isso aí dói nesse momento. Nesse momento nós precisamos de força, de oração pelo outro. E o que eu quero dizer é o seguinte: enquanto nós formos preconceituosos desse jeito, dessa maneira, de pensar que eu estou leproso, que eu vou passar, eu inclusive ganhei alta. Estou falando para vocês aqui, perante a sociedade, eles estão sabendo que eu estou falando, porque eu estou fazendo esse vídeo. Covid-19, que é lá do PAN, me ligou, me deu alta para mim, para minha filhinha, minha esposa está de alta amanhã. Então amanhã eu posso estar indo em qualquer comércio, em qualquer local, que eu estou bem. Graças a Deus, Deus me livrou. Eu agradeço a Deus e as orações dos fiéis, das pessoas amáveis que amam a gente, que torceram por mim e pela minha família. E não é fácil, perdi minha mãezinha nesse momento triste, esse momento doloroso. Não é brinquedo, não é brincadeira perder uma mãe. Perder a mãe você não perde todo dia, você sabe quem perdeu, é triste. E essa praga, esse mal desse século veio para matar mesmo e destruir. Estou com a irmã na UTI, grave a situação dela. Para ela voltar para casa, o dia que vocês veem ela aqui em Santa Helena caminhando, vocês acreditam que existe um Deus, porque é só por um milagre, tá? E a gente está acompanhando ela, o médico fazendo videoconferência com a gente, mas o que eu quero dizer é o seguinte para vocês. Não tenham tanto preconceito não, porque a doença está aqui. Agradecer Secretaria de Saúde. Bom, como nós já falamos em tempos de pandemia, a gente tem que fazer muito trabalho. Graças a Deus tem esse mecanismo, através do WhatsApp, por exemplo,
E é o que eu vou agora fazer, conversar com o Moser Marcílio, que é o do Lavacar Dotto, ele que foi acometido da doença Covid-19, pegou esse vírus, mas já está curado. Boa tarde, Marcílio, você está tudo tranquilo, tudo bem com você? Boa tarde, Helder, graças a Deus tudo bem, tudo nos conformes. Como é que você recebeu a notícia, como é que foram os seus sintomas e o que você fez depois que ficou sabendo que estava contaminado com o Covid-19? Então, Helder, quem nos comunicou foi a própria secretária de saúde, né, que me ligou e me avisou que o teste tinha dado positivo. Sintomas, eu não tive muitos sintomas assim, mas eu descobri através da dor de garganta que eu tive, né? Que eu tomei os remédios lá para dor de garganta e a dor passou, aliviou, mas eu perdi o olfato e o paladar, que é o que me fez procurar ajuda médica, né? Procurei e foi feito o exame e deu positivo. Fora isso, dor de cabeça leve, um leve ardume nos olhos, mas no mais, nada de grave. Depois que a secretária de saúde nos avisou aí, a gente foi para casa e de lá não saiu mais até eles liberar. Ficamos confinados, até para no mercado, a gente não pediu para ninguém ir no mercado para nós. A gente comprou pelo aplicativo do mercado, né? Nem contato com o entregador não tivemos. Então, isso aí. Vi uma manifestação da sua esposa nas redes sociais, que de certa maneira vocês acabaram sofrendo algum tipo de discriminação em razão de você ter pego essa doença. Vocês sofreram por causa disso? Então, Helder, esse aí é um assunto bem chato aí que a gente acabou passando aí, né? Vamos dizer assim, por ter sido um dos primeiros casos, né, entre aspas, né, porque muita gente tem sintoma e não procura ajuda, por não ser nada grave. Eu, como disse, procurei ajuda pelo fato de ter perdido o olfato e o paladar, né? Senão eu também não tinha ido, porque pelo fato de ter histórico de problema de garganta. Então, muita gente não procura por isso, é sintoma leve, é sintoma que não necessita ajuda médica. Então, a gente sofreu bastante aí, né? O povo, vamos colocar assim, tem mania de julgar, de procurar culpado para tudo. E eu, como fui um dos primeiros casos aí, fui bastante criticado. Mas, enfim, a gente é forte, eu não ligo, nunca fui muito de me importar com a opinião dos outros, né? E não vai ser agora que vai mudar. Porque Deus, na sua infinita bondade, conhece o meu coração, sabe que eu jamais faria algo para prejudicar alguém, né? Então, só tenho a orar por essas pessoas aí que de alguma forma nos discriminaram, né? Então... Bom, como eu falei no começo, você tem um lavacar, né? E você estava trabalhando normalmente, teve que interromper a sua atividade. Agora você pode retomar depois da alta, normalmente, inclusive tem novidade aí no lavacar. Isso mesmo, Helder. Eu recebi a alta do meu isolamento no dia 15, né? E ontem, dia 18, a gente reabriu o lavacar, né, com uma grande novidade, que é a higienização do ar-condicionado. Né? Com o tempo, o ar vai criando sujeira, bactéria, fungo, ácaro, né? E a gente necessita fazer essa manutenção periódica do ar. E agora o pessoal vai encontrar aqui no lavacar também. E para os primeiros 20... a gente está com uma promoção top, R$60 a higienização do ar. Já não tem mais 20, já estamos diminuindo, mas se correr dá tempo ainda. Muito obrigado, Marcílio, pela sua entrevista, o Moser Marcílio, né, do Lavacar Dotto. E pode aproveitar aí para fazer um merchan aí, deixa o teu contato aí para as pessoas que queiram fazer a higienização do automóvel, principalmente no ar aí, nesses tempos que precisamos respirar ar puro mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, Helder.
tá? E quem quiser agendar a higienização do ar-condicionado ou qualquer outro serviço, polimento de para-brisa, limpeza e hidratação de banco em couro, né, polimento, espelhamento, a gente faz vários serviços aí. Pode me chamar no 999860869. E agora o nosso contato é com o psicólogo Júnior Quister, que estreou durante esta semana na Rede Costa Oeste de Comunicação, na FM aqui de Santa Helena, Costa Oeste 93.3, Terra das Águas, com o quadro Psicólogo Fala com Você. Boa tarde, Júnior. Como é que foi essa ideia aí de espalhar psicologia pelo Brasil afora através desse fantástico meio que é o rádio? Boa tarde, meu caro Helder. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga, que já me ouve através dessa nossa querida emissora. Quando nós falamos em psicologia, nós temos que, inevitavelmente, derrubar muitos paradigmas, derrubar muitos muros. Por quê? Porque a psicologia, ela sempre foi vista como algo que não seria necessário se fazer ou como algo equivocado. A psicologia, ela potencializa a sua vida. A psicologia vai fazer com que você compreenda melhor a pessoa mais especial do mundo, que é você. Então hoje, através de muito trabalho, psicólogos, através de muitos experimentos, nós conseguimos desmistificar um pouquinho isso da psicologia. E hoje, praticamente nos tempos em que nós vivemos, fazer a psicoterapia, ou seja, fazer as sessões através de um psicólogo, através de uma psicóloga, se torna fundamental. Porque no Brasil, nós vivemos no país mais ansioso do mundo, para que você tenha uma ideia. Ô Júnior, eu fui secretário de saúde há 15, 16 anos atrás. Eu já falava que nós precisávamos mais de psicólogo do que de médico, que as pessoas são muito hipocondríacas. Tem gente que, se não for consultar uma vez por semana para tentar achar um problema, não está feliz. O mundo às vezes é esquisito nesse sentido, porque se o cara quebra um pé, ele vai no ortopedista. E se ele está com a cabeça, entre aspas, quebrada por dentro, os seus pensamentos, o seu psique está perturbado, ele tem, às vezes, uma autodiscriminação em relação a procurar uma ajuda de psicólogo ou até de psiquiatra. Bem lembrado, Helder. Pessoa, você que me ouve agora, atenção. Tudo começa pela saúde mental. Não adianta você ter sucesso na sua empresa e você continuar com seus velhos fantasmas, com as suas velhas fobias, com os seus traumas, eu digo sempre com as suas inquietudes. Mas como é que a gente quebra isso? A partir do momento em que nós temos uma flexibilização conosco mesmo, e a partir do momento em que nós temos essa flexibilização que a psicologia, que a neurociência mundial chama de neuroplasticidade. Quanto mais eu absorvo de conhecimento, quanto mais eu me dou o direito de aprender, de me conhecer mais eu crio mecanismos que vão me ajudar a solucionar todos os problemas, e não necessariamente os problemas externos, claro que sim, mas principalmente os problemas internos, aquela briga daquele lobo mau ou daquele lobo do bem que a gente tem lá no nosso neocórtex frontal, como a gente sempre fala. Nós teríamos, Helder, muito para falar desses meus 15 anos de treinamentos. Eu já me apresentei para 400 cidades em todo o sul do Brasil. E, enfim, nós tivemos inúmeras experiências. Então, se você quer se dar essa potencialização, mais uma vez eu repito essa palavra, em sua vida, você quer se conhecer melhor para que depois nós possamos transformar vidas através desse autoconhecimento, tenha saúde mental. Quebre definitivamente as correntes. A educação que você teve do seu pai, ele teve
do seu avô e assim sucessivamente. Lembrando que nós somos de bilhões de anos atrás, nós ainda temos um cérebro reptiliano que tem medo de tudo. Esse exemplo que você acabou de dar, Helder, das pessoas, principalmente a um comportamento ansiogênico, né? De sempre achar que vai ocorrer algo. Cientificamente falando, de cada 10 pensamentos negativos, se você começar a monitorar os seus próprios pensamentos negativos, tido como pensamentos errôneos, você vai ver em poucas semanas que de cada 10 pensamentos negativos, cerca de 9 pensamentos eles nunca acabam ocorrendo. Então, o ser humano preocupa-se com o que não aconteceu ainda e inevitavelmente nem vai ocorrer. É a tal de sofrer por antecipação, né? Bom, muito obrigado, Júnior. Quisté, psicólogo, fala com você, um quadro todos os dias aqui na rádio, no programa do Macarrão, no Bom Dia Costa Oeste, às 8h15. Obrigado por essa parceria. Tenha uma boa tarde. Querido Helder, eu que agradeço a você, ao meu querido Macarrão, a todos os colaboradores, a toda a querida direção, não somente dessa emissora, mas de toda a grande rede que transforma a vida diariamente. E você pode estar se perguntando agora, Júnior, mas como nós mudamos esses pensamentos ansiosos? Seja o detetive dos seus próprios pensamentos. Comece a identificar os seus pensamentos. A mente mente, e muitas vezes, pensamento é só um pensamento, não quer dizer que isso seja uma verdade. Lembre-se sempre de se lembrar de nunca esquecer. Sem saúde mental, não haveremos de ter saúde orgânica, não haveremos de ter saúde em todo o nosso organismo, até porque a psicossomática fala disso. Quando eu tenho minha inquietude, já o corpo responde de alguma forma com alguma dor. Jamais se esqueça disso. Nós haveremos de conversar muitas outras vezes e quem sabe futuramente estejamos aí pessoalmente para conversarmos, para debatermos e falarmos acerca da vida humana, da melhor pessoa e da maior pessoa que é você. Abraços de paz e luz, Helder. Grato pela oportunidade mais uma vez e que todos vocês tenham um excelente final de semana. E vamos encerrando o nosso programa de hoje, o Central Costa Oeste, deste sábado, dia 20 de junho. Eu tô com 20 de fevereiro, tô com fevereiro na cabeça. Não sei se eu não falei durante o programa. 20 de junho. Muito obrigado pela sua audiência. Antes disso, já está chegando por aqui, sabe quem? A Andréia, e tem estreia hoje na Costa Oeste. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Helder. Boa tarde para todos os ouvintes. Um prazer enorme estar aqui no Central Costa Oeste para falar dessa novidade, né? Você estava aí na plateia, estava aqui acompanhando plateia. Esse monte de informações que Isso foi o aí. Central que você sempre fala no sábado, né? Isso aí. Hoje acho que tivemos aí, eu não consegui contar direito, umas 15, 16 coisas diferentes, uma loucura. Isso aí, é um show de informações, como eu sempre falo, né? E vamos arrastar a cadeira agora com as bandinhas para matar a saudade de baile, né? Isso aí. É aquele... É bandinha, né? Vai tocar de tudo. É? Então hoje nós temos a estreia do show de bandas, da 1 às 2 da tarde, tá? Então, 1 hora de muita música de bandinha. Maravilha, chegando daqui a pouquinho, André, e depois tem o piseiro, não é o piseiro, como é que é? Não, depois eu no Pique Costa Oeste, que é 2 horas. É tanto programa, cara, que amanhã é o piseiro. Perdido, né? Amanhã é o piseiro, então tá bom. Na semana é o piseiro e amanhã das 4 às 5 é o piseiro também. Mas daqui a pouquinho, logo depois do show de bandas, vem no Pique Costa Oeste, que é 2 horas de música sem intervalo comercial. E em nome de Farmácia Real, Laboratório Santa Clara, Bianchetti Joalheiros e Consórcio Servopa, ficamos por aqui. Sábado que vem, mais um programa para deixar você de ouvido colado no rádio. Chegando então, Andréia, com bandinhas e depois no Pique da Costa Oeste. Muita música sem intervalo. Tchau, tchau. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus. Você acabou de acompanhar pela 93,3 FM. Central Costa Oeste, uma reunião de notícias. No próximo sábado, pontualmente ao meio-dia, mais um programa para deixar você de ouvido colado no rádio.